precisa ser devidamente responsabilizado. Olha o que esse sujeito disse. Abre aspas. Agora é a hora de tomar as cordas de volta e dizer, pode parar, reseta. Mas Deus fala que não pode mais. Ele diz, já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, matava tudo e começava de novo. Mas prometi que não posso, agora tá com vocês. E ele continua. Não entendeu o que eu disse? Agora tá com vocês. Deus deixou o trabalho sujo para nós. Ele pode dar 1000 desculpas depois. Quando eu digo nós resetarmos, eu não digo nós matarmos. Pelo amor de Deus, é uma maneira muito clara. É preciso resetar, levar a humanidade à sua essência. O ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB em São Paulo condenou a fala do pastor. A liberdade de expressão, ela para quando ela passa a ser um ato de violência contra alguém ou contra uma instituição. O que ele não pode é incitar as pessoas a matarem as outras por causa disso. Aí é que reside o crime. Isso é um absurdo. Não se mata em nome de Deus. Isso se fez lá na época da Inquisição. Ele está incentivando sim o homicídio, a agressão, a violência contra a população LGBTQIA+. Esse sujeito precisa ser devidamente responsabilizado. Mas foi o que ele fez, né? Não tem explicação, não tem remendo possível para essa fala de André Valadão. O que ele fez e repetiu foi sugerir a morte de pessoas homossexuais. O que ele fez foi usar o nome de Deus para tentar incitar ódio e preconceito. Ao defender um crime, Valadão ataca também os verdadeiros cristãos evangélicos que sabem a importância de respeitar as diferenças. Hoje viralizou nas redes sociais um trecho de uma pregação, de um discurso desse pastor André Valadão, da Igreja Lagoinha, a mesma igreja daquele deputado da peruca, sabe? Em que ele propõe a aniquilação de todo mundo que não é heterossexual. Discurso esse que ultrapassou todos os limites aceitáveis do que pode ser considerado liberdade de crença ou de expressão. Mas o que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o que esse tipo de discurso extremista, né, que todo o extremismo, movimento político antidemocrático que não aceita moderação, inclusive prega a aniquilação do oponente, né, o que isso significa, né? Porque já Norberto Bobbio, um filósofo recente, assim, moderno do século XX, já dizia que o terrorismo ele é uma vertente do extremismo, né? E esse tipo de discurso do André Valadão é chamado de terrorismo estocástico, que vem da palavra estatística. O que quer dizer? Quer dizer que é uma forma de comunicação de massa, né, que incentiva a ameaça difusa, que incentiva o discurso de ódio, a violência, né, e insistência na perseguição de um grupo, né, sem uma biografia, um rosto definido. Bolsonaro, ele já fazia muito isso quando ele atacava, por exemplo, a classe artística, de intelectuais e acadêmicos. E o único objetivo desse tipo de discurso de ódio é causar um pânico moral e político. Sabe por quê? Porque o discurso de ódio, infelizmente nos dias atuais, ele é monetizável, né? Ele virou uma espécie de comércio. Aí depois da péssima repercussão que teve na imprensa, também com uma ameaça de sofrer um processo criminal, ele vem nas redes sociais dizer que não é sobre matar e segregar, mas sobre resetar, levar de volta a essência, ao princípio. Resetar, um eufemismo para aniquilar. Achei bonitinho, né? Um discurso assim, bem eugenista, bem no estilinho Adolf, né? Assim, para poder ver comunista ensinar cristão a como ler a Bíblia. Gente que nunca abriu um versículo, pessoas que não têm comunhão, intimidade nenhuma com Deus. Tive que ouvir que um pastor da Shopee e a sua igreja invisível dizer que o pastor André Valadão queria matar homossexuais. Para de inventar isso, pelo contrário. Sabe quem matava homossexuais, ô pastor da Shopee? O Fidel Castro. Tirado aí completamente um trecho fora de contexto, dizer que o pastor queria matar homossexuais. Peraí, vocês estão querendo dizer isso como se vocês fossem os defensores, os amorosos da democracia. Tomem vergonha na cara. Um deputado subiu à tribuna para falar, abre aspas, mulheres que estão perdendo seu espaço, fecha aspas. Estamos falando de um homem que no Dia Internacional das Mulheres tirou o nosso tempo de fala para trazer uma fala preconceituosa, criminosa, absurda e nojenta. A transfobia, ela ultrapassa a liberdade de discurso
que é garantida pela imunidade parlamentar. Transfobia é crime no Brasil. Estou nesse momento entrando com pedido de cassação do mandato do deputado Nicolas Ferreira. E aqui trazer um dado: o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Flávio Bolsonaro também foi às redes sociais para defender André Valadão e colocou lá nas redes: aos que estavam duvidando, a perseguição chegou dentro das igrejas. É o início do fim do resto que ainda tínhamos de liberdade religiosa. E aí eles estão falando que não é verdade, que ele estava ali incitando os fiéis a matarem os gays, e que isso é um absurdo, é uma distorção que a imprensa traz e tudo mais. Bom, temos aí os dois lados dessa história. Eu digo para esses fascistas que querem nos ridicularizar que nós somos o tamanho do nosso desejo, nós somos o tamanho dos nossos sonhos. Se vocês desejam e sonham mais engajamento e like na rede social, nós desejamos e sonhamos uma sociedade construída que respeite a diversidade e promova a justiça social. E vocês, fascistas, perderam nas urnas e vão perder e estão perdendo na política, porque o seu ódio não foi capaz de frear que a deputada federal mais votada da história de Minas Gerais é uma travesti. Que se abriu para o casamento homossexual, homoafetivo, não é um mero casamento. Ai, mas eles se amam, Jorjão com Jorjão, Terezinha com Terezinha. O discurso homofóbico vindo do André Valadão não é nada surpreendente. Porém, esse discurso especificamente, vejam para onde ele caminha. Aí hoje você vê nas paradas homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças. Aí você horroriza. Ah, que absurdo! Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então veja que ele relaciona a homossexualidade com pessoas nuas no meio da rua, na frente de crianças, igual fazem com o feminismo, falando que a gente fica com o peito de fora, bota fogo na igreja e não sei o quê, pra tornar aquilo uma coisa demoníaca. E aí começa a parte mais perigosa. Ele começa a colocar a culpa nas pessoas, em todas as pessoas que nunca fizeram nada para que isso não aconteça, automaticamente cobrando que se faça, que algo seja feito por todas as pessoas. Vamos ver qual a solução que ele dá para esse problema criado por ele mesmo. Agora é hora de tomar as cordas de volta, dizer não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi pra mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Ele disse que a vontade de Deus é matar todos, mas que Deus não vai fazer isso, que está com vocês. Deus não pode matar, mas vocês podem e devem. E ele reforça. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, está com você. Vou falar de novo, está com você. Sacode os quatro do teu lado e fala, vão pra cima, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor, no caso, pessoas LGBT. E eu quero saber por que essa pessoa ainda está solta. Não querendo, turma, de alguma forma que essa discussão caia num debate de esquerda versus direita, porque eu acho que nós não estamos discutindo isso. Eu vou abrir aspas aqui para o próprio André Valadão, que diz o seguinte: Deus deixou o trabalho sujo para nós. Essa foi uma frase que ele disse. E os que fazem contorcionismos retóricos para dizer que o Valadão não disse o que ele disse, podem me explicar em qual teologia essa frase que eu acabei de dizer para vocês é minimamente aceitável? E o pior de tudo, ela foi dita logo depois dele dizer, abre aspas, se eu pudesse, matava tudo e começava de novo, mas prometi que não posso. E aqui eu volto a insistir, isso aqui não é um debate de esquerda, de direita, conservador versus progressista. Isso aqui que eu acabei de ler para vocês não é religião. Isso tem nome e sobrenome. É incitação ao ódio. Esse pastor, ele não foi apenas homofóbico simplesmente numa fala.
ele incitou a violência contra uma comunidade que já sofre preconceito aqui no Brasil. Nós não estamos falando de um patamar de crime de preconceito. É um outro patamar, completamente diferente de uma ofensa ou até mesmo um preconceito. É uma clara incitação. E cabe aqui a gente dizer que é um verdadeiro desserviço aos verdadeiros cristãos evangélicos. Afinal de contas, os cristãos evangélicos, aqueles que realmente pregam a palavra de Jesus Cristo, pregam uma coisa chamada respeito ao ser humano. E Deus, de maneira nenhuma, queria que as pessoas fossem aniquiladas. Deus queria que as pessoas fossem salvas. Deus odeia o orgulho. Ele repugna qualquer atitude de orgulho, porque Deus não está com quem se orgulha, Deus está com quem se humilha. O mês do orgulho, eu considero que hoje é o mês que Deus mais repugna na humanidade. Deus não está com os orgulhosos, Deus está com os humildes. Aí o André Valadão, pro seu carrinho de 800 mil reais, deve ter gasto mais uns 100 mil aí nessa loja de acessórios, mas isso aí, enfim, eu peguei a ficha técnica pro carro, o carro começa com 800 mil reais, né? Então esse aí a esposa dele em Belo Horizonte, o pessoal gosta de um luxo, né? Gosta de curtir aí um capital, né? A gente vive um tempo hoje onde o não crente quer dizer pro crente como o crente tem que viver, mas o crente não ouve o não crente. O crente ouve a Bíblia, a palavra de Deus. A homossexualidade não é um espinho na carne. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Paulo diz quem era o espinho na carne. Ele diz: um mensageiro de Satanás é que vem me esbofetear. Essa expressão esbofetear é jogar na cara. Você quer saber o que é o espinho na carne de um homossexual? Não é o seu desejo, é a homofobia, porque esse mundo está cheio de mensageiros de Satanás. Esse é o espinho na carne. É gente subindo ao púlpito não para pregar amor, não para pregar graça, mas para pregar ódio. André Valadão, eu espero que você me ouça. Você está sendo um mensageiro de Satanás. Silas Malafaia, você está sendo um mensageiro de Satanás. Nós temos que dar nome aos bois. Sabe por quê? Porque senão o mundo pensa que a gente é tudo farinha do mesmo saco. Né? Não. Aqui tem um povo que preferiu abraçar o evangelho do amor, o evangelho que não condena. Alguém hoje vai tirar a vida por causa de um mensageiro de Satanás. Pais vão colocar filhos para fora de casa por causa de um mensageiro de Satanás. Seja um mensageiro da vida. Não receba graça em vão. Diga pro pai de um homossexual: seu filho é uma dádiva. Orgulhe-se do ser humano que ele é. O ministro Flávio Dino, ele escreveu no Twitter, ele não citou o nome dele, né? Mas dá a entender que é exatamente isso. Um suposto cristão que propaga ódio contra pessoas por vil preconceituoso tem no mínimo dois problemas. Primeiro, com Jesus Cristo, que pregou amor, respeito, não violência contra as pessoas. Amar ao próximo como a si mesmo, disse Jesus. Segundo, com as leis, e responderá. Por isso é o que escreve aí o ministro Flávio Dino a respeito da fala de André Valadão. Se a lei... Todos os trejeitos... O pastor André Valadão é exposto por jornalista em um suposto suruba gay. A jornalista Patrícia Lenz tem causado muitas polêmicas no período eleitoral brasileiro. Nessa segunda-feira, ela publicou em seu perfil do Twitter que André Valadão também se envolve em sigilo com homens em Belo Horizonte, Minas Gerais, que inclusive ameaça quem expõe essa informação. Patrícia ainda disse que o pastor recebeu o apelido de André Viadão na cidade. Depois de tudo, começou
começaram a surgir novas histórias de André envolvendo surubas em Belo Horizonte. Começaram a surgir vídeos de André Valadão dando em cima de homens no final do culto da igreja. A informação completa está lá no site radiolgbtmix.com e a informação é do Jornal Diário de São Paulo. De Goiânia, Goiás, Anderson Samael. Influência diz ter um suposto caso com André Valadão. Meus irmãos, o digital influencer Bruno Sartori revelou por meio dos stories do Instagram que teve um suposto envolvimento com o pastor e cantor gospel André Valadão. Para de se fazer de doido, você pode fingir que é mentira, você pode fazer que não aconteceu, pode fingir que não lembra de mim, mas eu não tenho orgulho disso, a gente já ficou um dia, se tem um arrependimento que eu tenho na minha vida é disso, mas para de se fazer de doido. E aí, André, beleza? Valeu. Deixa. Não, beleza. Assim, Andrezinho, por favor, né? Vamos parar de fingimento. Você é apenas um playboyzinho mimado que tem que fingir que é hétero e finge mal pra caralho pra poder ganhar o dinheiro dos outros. Tu é tão vagabundo, ô Valadão, tão cara de pau, que conseguiu elevar o nível de pilantragem na igreja, assim, ó, a patamares jamais vistos.